Boa tarde! Está começando Conexões dessa segunda-feira, dia 12 de maio. Hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional do Registro Civil aqui em Goiás e também sobre a falta de rampas para cadeirantes em todo o Brasil. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos acompanha ao vivo na TV UFG ou em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, lisos, mais ou menos na altura dos ombros, olhos castanhos claros. E à minha esquerda eu tenho a Sara Raquel, que faz a interpretação para Libras no estúdio. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, com estatura mediana, olhos escuros, cabelos longos, lisos e com mechas. E nós duas estamos de pé. Atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa. E daqui a pouco serão inseridas nessa tela a nossa entrevista de hoje e também a nossa matéria. Mas para começar, a gente vai para o nosso giro rápido com informações nacionais e internacionais para te atualizar sobre os últimos dias. Ontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que aceitou o pedido da Rússia para uma reunião sobre negociações de paz. O encontro está marcado para a próxima quinta-feira, em Istambul, na Turquia. Essa reunião pode representar um avanço no caminho para o cessar-fogo no conflito, que já dura mais de 3 anos. A proposta de cessar-fogo foi feita no último sábado pela Ucrânia e recebeu o apoio de líderes europeus, mas ainda não foi oficialmente aceita pelo governo russo. No sábado também, o presidente Vladimir Putin indicou a abertura para retomar negociações diretas com a Ucrânia, também sugerindo Istambul como sede dessas negociações. E ainda sobre o cenário internacional, hoje os Estados Unidos e a China anunciaram um acordo histórico para reduzir temporariamente as tarifas recíprocas aplicadas às importações entre os dois países. Depois de uma série de retaliações comerciais que elevaram as taxas a níveis recordes, as duas maiores economias do mundo concordaram em suspender a escalada e promover um alívio tarifário pelos próximos 90 dias. O entendimento foi selado em um encontro realizado no fim de semana, na Suíça. Com essa medida, as tarifas norte-americanas sobre os produtos chineses serão reduzidas de 145% para 30%. Em contrapartida, a China vai diminuir as taxas de 125% para 10% sobre os itens importados dos Estados Unidos. E mudando para o cenário nacional, 61% da população quilombola do Brasil vive em áreas rurais. Esse percentual é ainda mais expressivo nos territórios quilombolas oficialmente delimitados, onde essa porcentagem de pessoas vivendo na zona rural chega a 87%. Essas informações foram publicadas no estudo Censo 2022, Quilombolas do IBGE. E a publicação reúne pela primeira vez dados segmentados dessa população, segundo a área da residência, e também aborda temas como escolaridade, saneamento básico, registro civil, composição da família e óbitos. Esse recorte é essencial para orientar políticas públicas e específicas para essa população. E para encerrar o nosso giro de notícias de hoje, tem uma informação importante. O Brasil registrou no ano passado a menor taxa de pobreza extrema e desigualdade de renda desde 2012, segundo dados divulgados pelo IBGE. O resultado foi confirmado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD contínua. De acordo com o levantamento, a renda por pessoa no domicílio alcançou
R$ 2.020 mensais, um valor recorde desde o início da série histórica. E esse crescimento foi de mais de 4% em relação ao ano anterior. O dado mais expressivo está entre os 5% da população mais pobre, cerca de 10 milhões de pessoas. A renda delas aumentou 17% no mesmo período. Esse avanço contribuiu diretamente para a redução da pobreza extrema, que agora atinge menos de 7% da população brasileira. A linha da extrema pobreza, considerada no Brasil, é uma renda mensal domiciliar per capita menor do que R$ 333. Bom, e agora a gente muda de assunto, mas continua falando sobre a população mais vulnerável. Isso porque tem um serviço importante que está sendo oferecido para essa população aqui no nosso estado. A terceira edição da Semana Nacional do Registro Civil em Goiás, o Registre-se 2025, começa hoje. Até o dia 16, serão oferecidos serviços de emissão de certidão de nascimento, CPF, identidade nacional, ID jovem, carteira e passaporte do idoso. Então, tem serviço para várias faixas etárias, né? Aqui na capital, o evento está concentrado no Centro Pop de Goiânia, para atender pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Anderson Máximo, que é desembargador e corregedor do Fórum Extrajudicial de Goiás. Ele que já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Conexões. E peço que antes da gente começar, o senhor se descreva rapidamente para o nosso público cego e de baixa visão. Muito bem, eu quero agradecer Camila, Maia, a Sara, a Raquel, e passo a me descrever. Então, me chamo Anderson Máximo de Holanda, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás e estou corregedor do Foro Extrajudicial. Sou um homem de pele âmbar, de expressão suave, cabelos grisalhos lisos, olhos castanhos escuros, sem barba, sorriso expressivo. Estou usando um terno cinza escuro, com camisa manga longa branca e gravata vermelha. Bom, doutor, para a gente começar, gostaria de falar da importância desse projeto, né? Registre-se 2025, principalmente aqui em Goiás. Quantas pessoas devem ser atendidas? Quem deve procurar esse tipo de serviço? Bom, Camila, esse é um projeto do Conselho Nacional de Justiça. Hoje inicia-se em todo o Brasil esse programa tão importante que tem a finalidade de diminuir o chamado subregistro civil. São as pessoas que não possuem sequer o registro. E ao não possuir registro, eles estão na invisibilidade. Estão fora de concursos públicos, fora de programas sociais, fora de rendas cidadãs. Então, a importância desse programa é que a gente, na junção de esforços dos órgãos, não apenas o Poder Judiciário, mas também o Ministério Público, Defensoria, OAB, Tribunal Regional Eleitoral, né, e vários órgãos do Executivo municipal e estadual, possam unir esforços para que a gente dê condição de dignidade a essa população. Ano passado, o Estado de Goiás teve uma participação muito importante nos índices nacionais. O ministro Campbell anunciou que foram mais de 280 mil atendimentos. Em Goiás, nós tivemos quase 50 mil atendimentos entre documentos expedidos e certidões expedidas, e nós esperamos que esse ano o número aumente. Por quê? Porque aqui também faço um agradecimento ao nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Leandro Crispim, e a todos os juízes e juízas, diretores de fórum que estão nos auxiliando. Nós já temos mais de 40 comarcas envolvidas nesse projeto ao longo dessa semana. Então, cidadãos das 40 comarcas, e cada um tem se movimentado, cada um tem feito a divulgação na comunidade local, para que essa comunidade também seja atendida nessas diversas localidades do estado de Goiás. Bom, doutor, quem quiser
tirar alguma desses registros, né, que a gente falou aqui, tem o ID Jovem, tem o passaporte do idoso, não só o registro, né, da carteira de identidade, mas quem quer fazer esse serviço de forma gratuita, né, rapidamente, é só se dirigir aos postos de atendimento, precisa se cadastrar ou é tudo feito na hora? Camila, você fez uma observação muito interessante. Todos os serviços são gratuitos, então a população não terá custo. Então, nós teremos aí expedição de certidão de nascimento, primeira e segunda vias, RG nacional, CPF, CAD único, que é um documento muito importante. Então, atendimento da Defensoria Pública, Ministério Público, Direitos Humanos da OAB, Programa Pai Presente da outra corregedoria, né, a Corregedoria Judicial, reconhecimento de paternidade, ID Jovem, emissão de carteira e passaporte do idoso, cadastramento eleitoral e regularização de alistamento militar. Nessa ocasião, no evento, nós estaremos fornecendo alimentação e também fazendo doação de roupas e calçados a quem precisa. Todos os interessados, todos aqueles que precisam dessa documentação e queiram, né, participar do programa, estão convidados, né, para juntos darmos esse tom de dignidade às pessoas goianas. Então, quem tiver interesse, é só procurar essas 40 comarcas, né, que o senhor falou. Para a gente que está aqui em Goiânia, eu já citei, né, o Centro POP, que é um centro de atendimento a pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade. Só se dirigir lá, né, no setor central para conseguir a emissão desses documentos, então. E muitas vezes até conseguir reconhecer paternidade, né, doutor? Esse programa também é importante, né, que tem provavelmente aí muita mãe que está tentando, né, de alguma maneira buscar o reconhecimento da paternidade de filhos e filhas. Isso também está aberto nesse Registre-se. Está aberto hoje, né, no Centro POP, como você mencionou. Esse programa do reconhecimento de paternidade ele é muito importante, porque o Poder Judiciário hoje vive um momento não apenas de julgar ações, mas de buscar mediar e conciliar, através do diálogo, né, expondo a necessidade de convergência e não de fortalecimento de disputas. Então, é um programa importante que, havendo interesse das partes, pai e mãe, é feito o próprio exame e podendo reconhecer a paternidade nessa ocasião. A gente conversou então com o Anderson Máximo, desembargador e corregedor do Foro Extrajudicial de Goiás. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Seja sempre bem-vindo e bom evento para vocês. Eu que agradeço, em nome do Poder Judiciário, a oportunidade da TV UFG e desejo uma excelente tarde a todos. O senhor também, obrigada. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem informações importantes sobre acessibilidade. Sabia que a maior parte da população brasileira vive em ruas que não conta com rampa que podem dar acesso a pessoas cadeirantes ou com limitações na mobilidade? A gente vai falar mais sobre esse e outros assuntos daqui a pouquinho. Estamos de volta e a gente começa o segundo bloco do Conexões de hoje falando novamente sobre justiça. O Superior Tribunal de Justiça anulou a prisão preventiva dos empresários Carine Gouveia e Paulo César, que são acusados de provocar lesões em pacientes de uma clínica de estética aqui em Goiânia. A decisão foi proferida na última sexta-feira pelo ministro Carlos Cini Marchionatti. Ele reconheceu que a nova prisão decretada em março desse ano contrariava a determinação anterior da própria corte, que havia substituído a detenção por medidas cautelares. Bom, apesar da liberdade, o casal segue investigado por suspeitas de aplicar substâncias ilegais em dezenas de pacientes, como, por exemplo, o PMMA e o óleo de silicone, ambos proibidos em procedimentos estéticos. Laudos médicos de mais de 60 vítimas foram anexados ao inquérito, para tentar provar esses danos causados pelos donos da clínica. A Polícia Civil de Goiás também investiga supostas tentativas do casal de manipular depoimentos e desrespeitar ordens judiciais, incluindo a tentativa de comercializar produtos pela internet durante o curso das investigações. E o Conselho Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Justiça aqui do Estado
suspenda de forma imediata o pagamento do adicional de 60% sobre a gratificação de férias, que foi concedido a juízes e desembargadores do Estado. Essa decisão foi assinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, na noite da última sexta-feira, e divulgada pelo jornal O Popular no sábado. Essa gratificação antigamente era de 1/3 do subsídio, mas ela foi aumentada para 2/5, que corresponde a 60%, em junho de 2023, depois de uma solicitação da ASMEGO, que é a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. A justificativa usada foi do princípio da simetria. Foi alegado que o Ministério Público de Goiás já tinha adotado uma medida semelhante e que deveria ser adotada, então, no Tribunal de Justiça. Mas, segundo o CNJ, a decisão do tribunal representa uma afronta às jurisprudências consolidadas pelo STF sobre a remuneração. Ontem, o Tribunal de Justiça de Goiás declarou que ainda não foi formalmente notificado da decisão do CNJ, mas reiterou o compromisso com os princípios da administração pública e com o respeito aos órgãos de controle. A gente ainda não sabe se esses servidores que receberam essa gratificação terão que devolver alguma coisa ao Estado, mas o que fica definido, então, é a suspensão imediata dessa gratificação. E agora a gente fala sobre acessibilidade. O IBGE revelou que faltam rampas para cadeirantes no Brasil. Apenas 15% da população do país mora em ruas onde há acessibilidade, onde existem esses espaços, essas rampas, para que pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida possam subir nas calçadas. E a gente vai conversar, ou na verdade a gente vai ver mais informações sobre esse assunto agora. O Brasil tem muito a melhorar quando o assunto é rampa para cadeirantes. Só para você ter uma ideia, o IBGE diz que faltam rampas tanto em calçadas quanto na entrada de escolas e estabelecimentos de saúde. Antes de continuar, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros, seguindo. Nas últimas décadas, o brasileiro sentiu um aumento na quantidade de rampas. Em 2010, apenas 3% das ruas tinham rampa para cadeirante. 12 anos depois, o número subiu para 15%. Mas, no fim das contas, isso significa que apenas 15% da população vive em ruas que têm rampa para cadeirante. O mesmo problema também foi identificado em mais da metade dos estabelecimentos de saúde do país. A falta também foi vista na maioria das instituições de ensino. Nesse cenário, o estado do Amazonas teve o pior resultado e foi acompanhado por Pernambuco e Maranhão. Por outro lado, no grupo dos estados com o melhor resultado estão Mato Grosso do Sul e Paraná. A terceira posição ficou com o Distrito Federal. Ainda de acordo com o levantamento, Goiânia é a terceira capital com a maior presença de rampa para cadeirantes, atrás apenas de Campo Grande e Curitiba. Volto com vocês. A gente agradece o conteúdo da Janaína, que está de férias, mas continua aqui com a gente nos conteúdos que ela deixou preparados para que a gente pudesse usar durante a ausência dela. Logo, logo ela está de volta para trazer mais informações para a gente. E para finalizar o nosso programa, a gente vai para as nossas dicas culturais. A primeira delas é que o grupo goiano Coletivo Tonus está com inscrições abertas para 2 oficinas artísticas totalmente gratuitas. Elas serão realizadas entre os dias 19 desse mês e o dia 1º de junho aqui em Goiânia. Uma dessas oficinas é de cinema e aborda as etapas da produção audiovisual. A outra foca nas técnicas teatrais do alemão Bertolt Brecht. As atividades são voltadas para artistas, produtores e arte-educadores. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo Instagram do grupo, @coletivotonus, com o S no final, como está aqui embaixo, @coletivotonus. Se você se interessou então por essas oficinas, uma sobre cinema e a outra sobre o teatro do Brecht, se inscreva.
Bom, e se você quiser, além de participar do evento, sugerir uma matéria para a gente, um tema para a gente discutir em entrevista, um evento para a gente divulgar, é só mandar sua mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 629-9181-1406, como está aparecendo aqui embaixo. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais. É só procurar por TV UFG, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Nesses lugares você pode já seguir os nossos perfis, inclusive a gente bateu aí um número importante no Instagram, você pode se juntar a essa comunidade de mais de 10 mil pessoas. Você também pode se juntar às outras comunidades, nas outras redes sociais, curtir o nosso conteúdo, compartilhar e ficar sempre com a gente. Eu e a Sara ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Forte abraço, tchau, tchau!